Salve pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Hoje é para ser a nossa última aula, né? Eu vou lançar esse vídeo aí dia 18 de agosto e eu creio que com isso eu consigo fechar já o conteúdo. Aí só vou passar mais uma atividade para vocês fazerem e tá encerrado o semestre. Na última aula eu tinha comentado lá na aula do dia 12, né? Aliás, dia 11 de agosto, eu comentei sobre a força iônica do meio, né? Tinha comentado bastante sobre como a teoria da dissociação de Arrhenius até que prevê e provê alguns comportamentos, principalmente para eletrólitos fracos, e também nos dá alguns indicativos de como que é o grau de dissociação desses eletrólitos, mas havia algumas falhas e tal, e hoje eu vou complementar sobre como que a principal falha do modelo de Arrhenius foi endereçado e resolvido. A principal falha, eu já havia dado spoiler na aula passada, né, que é o fato de que na verdade, os íons em solução, eles não estão caoticamente dispersos. Perfeito? Isso não é verdadeiro. Na verdade, você vai ter ali, pode pensar em um íon solvatado, mas a forma como essa solvatação se dá também promove a interação entre íons de carga oposta, quase formando um retículo, tá? Então não há necessariamente um caos aí, e sim há um certo padrão. Então não tem nada a ver com caoticamente disperso o soluto no solvente, mas sim existe uma certa organização. Claro, o sistema todo está em movimento, né? Há um movimento intrínseco das partículas, efeito browniano ali, como também a gente já viu em outras situações, lá na química geral tem o efeito browniano, a gente sabe que não vai estar todo mundo bem alinhado, todo mundo estático conforme um cristal, mas vai sim ter a ideia de que há um íon e há contra-íons ao redor desse íon, tá? E esses contra-íons, obviamente, com carga oposta. Tá, quem fez isso e quem nos propôs essa ideia, essa teoria, esse modelo, até que se tornou uma lei, a lei limite de Debye-Hickel, é o Peter Debye e o Erich Hickel. O Peter Debye, que vocês lembram lá da aula de geral, né? Que é a unidade de medida de carga, em relação à distância, né? Um debye, acho que é a exata quantidade de carga de um elétron em relação a um nanômetro, se não estou enganado, é proporcional a um debye, o que mede momento magnético de momento magnético de uma molécula, de um átomo. E o Erich Hickel, o mesmo Hickel da regra de Hickel lá, né, do 2n mais 2 par de elétrons desemparelhados, né, que nos provê a ideia de aromaticidade. Eles, juntamente com Lewis e Randall, conseguiram caracterizar como que é, ou pelo menos modelar como que é a solução eletrolítica ideal, tá? Eles modelaram principalmente levando em consideração a falha do modelo de Arrhenius. Então, como que eles fizeram isso? Eles pegaram um modelo aonde eu não posso dizer que ao redor do íon há uma possibilidade caótica ou simplesmente aleatória de ter um outro íon, e sim que haverá uma probabilidade de existir determinado íon em razão
desse íon central, né? Então, como assim um íon central, né? Imagine um íon no centro de um plano cartesiano, né? Então, qual que é a distribuição de cargas em relação a esse centro, tá? Então, o modelo de Bahickel para essa solução leva em consideração o funcional, né, de carga ou de potencial eletrostático gerado por esse íon central na origem do meu centro cartesiano e é ponderado por uma coisa bem legal, que é a lei de distribuição de Boltzmann das partículas. Então, eles conseguiram com isso fazer um modelo da qual tivesse um contraíon uma certa probabilidade de estar nessa esfera e também foi possível mensurar a que distância média ele vai estar, o que acontece se o íon central tem maior ou menor carga, ou maior ou menor volume, e como que isso vai afetar a distância dos contraíons, tudo isso ponderado pela probabilidade de eu ter contraíons ao redor desse íon central. Então foi um avanço bem legal, bem grande em relação à teoria de dissociação de eletrólitos, tá? Bem, antes da gente chegar lá, é importante a gente caracterizar uma outra coisa, né? A atividade iônica média, que é uma das coisas que nós estávamos vendo. Na verdade, nunca vimos atividade média, né? A gente sempre via atividade, né? A atividade que era definida como a pressão sobre o P puro, ou ali para o modelo de Henry, que era também a molaridade sobre a constante de Henry, que nos dá a ideia de concentração efetiva. Não gosto muito desse termo, mas é geralmente encontrado nos livros texto, esse tipo de representação ou de ideia do que seria a atividade. Mas aqui para os íons, para as soluções eletrolíticas, há necessidade de lançar mão da atividade iônica média, tá? Então, um eletrólito ele vai conter essa atividade iônica média. Por quê? O meu editor de texto ele fica meio estranho quando eu coloco um acento. Tá? Essa atividade iônica média ela é diferente da atividade porque, olha que complicado que começa a ficar para um soluto que é um eletrólito. Quando você tem um eletrólito em solução, a solução permanece neutra. Eletricamente neutra, embora ela seja eletricamente condutora. Mas a isoeletronicidade dela é garantida pelo fato de que eu tenho um cátion e um ânion, para um modelo mais simples e rudimentar. Vocês são grandinhos, vocês sabem que podem ter cargas diversas e tal, mas no somatório da história tem que ter uma carga positiva e uma negativa, a solução é eletricamente neutra. Tá? E aí você tem que lembrar que se eu vou basear a atividade, eu tenho que escolher um estado padrão. Eu posso falar da atividade do solvente ou do soluto. A gente vai focar na atividade do soluto. Então, quando estamos falando em atividade do soluto, nota que a atividade do cátion de alguma forma tem que se igualar à atividade do ânion. Mas cátion e ânion são coisas tão distintas quimicamente, né? Quimicamente, fisicamente. Será que eles são necessariamente iguais, né? Como que eu consigo equacionar isso? Né? Como que eu posso estabelecer essa relação entre atividade, potencial químico, ponderado pelo fato de que eu tenho a atividade de um íon e esse íon e o seu contraíon, eles estão em solução, a solução por todo é neutra, né? Então, como que eu faço isso? Bem, a gente já sabe que, conhecida de velhos carnavais aqui, a atividade
quando eu estou falando em um soluto não iônico, ela é representada dessa forma, né? Mais RT, LN de AI. Tranquilo, nada de diferente, nada de incrível, né? Vamos só tentar achar uma caneta que seja um pouquinho menor aqui. Aqui. Bem, como eu falei ali, se eu pegar o estado padrão soluto, então o estado padrão soluto, a atividade vai ser dada pela lei de Henry, beleza? E aí, também já é conhecido, né, que o potencial químico vai ser igual ao potencial químico padrão dessa espécie, né, mais RT ln da molalidade. Aqui eu não sei em qual livro-texto você está usando, mas aqui esse M está significando molalidade, né? Estou falando da lei de Henry. Beleza. A solução, o soluto, necessariamente deveria seguir a lei de Henry para todas as concentrações. A gente sabe que não é bem assim. Então, eu posso definir a atividade do soluto como gama molalidade. Ou seja, se e o gama, né, aqui é o meu coeficiente de atividade. O meu coeficiente de atividade, ele expressa o fato de que a concentração efetiva do meu soluto se distancia um pouco da concentração desse soluto num estado padrão, né? É o que define essa atividade. E aí o coeficiente da atividade me mostra o quanto que está sendo deslocado, né? Que é o gama. Então também isso é conteúdo das últimas aulas. Então, quando eu tenho uma solução, principalmente uma solução que... Aqui eu vou colocar uma solução genérica qualquer de um eletrólito, e aqui que a gente vai começar a pensar no eletrólito, onde eu tenho um metal qualquer com o seu coeficiente estequiométrico Ni+, e um ânion qualquer, seu potencial químico, aliás, o seu coeficiente estequiométrico Ni-, né? Então, ele se dissocia em água e isso gera Ni mais cargas vezes esse cátion, né? A quantidade desse cátion, e aqui eu tenho Z mais cargas, e isso daqui é acrescido também do fato de que eu vou ter a mesma situação, Ni menos cargas a Z menos. Tá? Então, um cátion e um ânion se dissocia. Esse Ni entra aí só na situação na situação que eu tivesse lá um cloreto de cálcio, né? Aí eu tenho a geração de duas espécies de uma estequiometria diferente de um. Esse Ni aí é só o ajuste estequiométrico. Como a gente sabe que as propriedades coligativas vão depender, né, da molalidade, e que a molalidade... E como a molalidade das soluções eletrolíticas ela é um pouco maior, né, justamente por causa dessa dissociação, então eu preciso ponderar também pela quantidade de íons que são geradas em solução. Bem, então eu posso escrever aquele potencial químico. Eu vou escrever da seguinte forma: o potencial químico das espécies positivas é igual ao potencial químico padrão dessas espécies positivas mais RT ln das atividades das espécies positivas. Analogamente,
o potencial químico das espécies negativas, eu nem preciso ficar repetindo, né? Mesma coisa aqui, só mudando o índice mais para o índice menos. Fechou? Beleza? Mas lembre que esse Ni é necessariamente a soma dos cátions, dos V-móis dos cátions e dos Ni-móis dos cátions e dos Ni-móis dos ânions. Móis é estranho, né? Mas tá. Ou seja, a solução é eletricamente neutra, então eu tenho que lembrar isso. E tem um outro lance, né? Eu consigo achar o potencial químico aqui do cátion ou do ânion ou dos cátions e dos ânions de maneira separada? Não, né? Não. Então, eu não consigo de nenhuma forma separar esses potenciais químicos. Mas eu sei que eu posso calcular o potencial químico da solução como um todo. Estão entendendo? Então, por mais que eu não consiga entender ou encontrar o valor das espécies individualmente, eu consigo do somatório, eu consigo de todas as espécies ali envolvidas, por causa que a solução tem um potencial ali elétrico constante, onde essa última relação ali precisa ser preservada. Então, o potencial do eletrólito tem que ser, né, essa soma, né? Então, o potencial químico do eletrólito como um todo, vou colocar aqui o Mi geral, né? Ou seja, do somatório, tem que ser igual essa quantidade de cátions gerada, proporcional, aliás, um produto ao potencial químico dos cátions. Haja vista que eu tenho que fazer essa ponderação, né? Quanto mais espécies tiver, eu tenho que ponderar por esse potencial químico dessas espécies. O mesmo vai ser válido para o potencial químico das cargas negativas. E, bem, igualando tudo isso, eu percebo que eu vou obter essa relação também, né? Então, agora eu estou reescrevendo aquela equação secular ali, Ni menos potencial químico menos padrão, fecha parênteses, mais vai continuar na próxima linha, tá? Ni mais RT ln de A mais, e esse mais aqui é um mais bem grandão, né? Ni menos RT ln de A menos. Beleza? Então, estamos aqui nessa última equação, tá? Que eu precisei usar duas linhas. E ela nos expressa isso que eu acabei de falar, que eu tenho que ponderar todos os potenciais químicos, né, pelos coeficientes estequiométricos, mas que tudo isso tem que ser igual ao potencial químico da solução como um todo, aliás, do soluto na solução. Ainda nem estou comparando, aliás, nem estou lançando mão do fato de qual que é o potencial químico da solução, mas sim só do soluto na solução. Perfeito. Então, quando você tem essa equação, ela pode ser reescrita da seguinte forma. O potencial químico pode ser igual a essa quantidade aí, Ni, de cargas geradas pelo potencial químico mais ou menos. Isso aqui vai ser igual também o potencial químico vezes Ni padrão mais ou menos, mais RT ln de A mais ou menos. Aqui que está o pulo do gato, né? O jump catch. Onde, claro, esse potencial químico aqui, né? Que eu estou fazendo uma flechinha aí. Então, esse potencial químico mais ou menos é igual o potencial químico padrão das espécies mais e menos, mais RT ln de A
mais ou menos também. Olha, eu tenho agora, na verdade, essa atividade iônica média, mais ou menos, é tanto quanto elementar pegar a ideia, porque ao invés de eu considerar cátion e ânion muito distintos, como eu estou falando da atividade de um soluto, eu logo vou fazer o tratamento dessa parte eletrostática dele. Mas se eu for só pensar, excluindo as cargas, se eu fosse pensar em tamanho ou volume dos átomos, né? Eu tenho ali cátions pequenos, ânions volumosos em relação aos cátions sempre, né? E, bem, mas enfim, a atividade do soluto, se eu descontar essa parte eletrostática, que já vou mostrar no modelo de Baehaker como que é feito, se eu fazer uma média desses solutos, eu posso, de uma certa forma, conseguir caracterizar a atividade de todos os solutos ali presentes. É uma coisa até um pouco estranha, né? Mas é quase como se você colocasse a tua cabeça dentro do congelador da tua geladeira, colocasse os seus pés numa frigideira quente. Na média tá tudo bem, né? Mas eu sei que a tua cabeça tá congelando e teu pé tá fritando. Na média você consegue pelo menos ter uma média, né, da atividade do soluto. Então, e se a gente fizesse isso para cá, né? Então essa atividade, mais ou menos, esse potencial químico, mais ou menos, se refere a isso, tá? A uma média. Só que aqui eu não vou fazer uma média aritmética, porque a média aritmética ela vai dar muito peso para a diferença. E como eu falei, e como vocês sabem, o cátion e o ânion são muito diferentes em vários aspectos. Um deles é o eletrostático, mas pelo menos em aspectos físicos eles são muito distintos. Então, se eu conseguir fazer uma média que não leve tanto o peso, aliás, que pese menos a diferença, mas se regue mais por baixo. Eu tenho uma média que faz isso, tem a média geométrica. Tá? Se eu pegar a raiz quadrada do produto das atividades, eu consigo uma atividade iônica média que representa mais ou menos, em média, essa solução, principalmente olhando o estado padrão soluto, e que não dá tanta ênfase à diferença, mas sim é o que eles têm de próximos. Né? Então, eu defino a atividade como a razão entre aqui, ó, a atividade iônica média, esse A mais ou menos, é igual a atividade do soluto 1 sobre Ni. Então, é essa expressão aqui que vai relacionar e que vai fazer a média sem dar tanto ênfase para a diferença, sem pesar tanto a diferença. Tá? Ou seja, se eu for comparar as equações e levar em consideração isso que eu acabei de escrever, eu vou perceber que o potencial químico que eu expressei aqui, né, nessa expressão aqui, ó, deixa eu colocar uma marcação, vou fazer um efeito especial mais bonito aqui. Vou colocar um quadrado em rosa aqui, que você vai se ligar nisso. Esse quadrado duplo em rosa aqui, ele se iguala a... Eu consigo comparar essa equação com essa outra equação aqui, ó. Tá lá para cima, mais ou menos aqui. Com essa equação aqui em cima. No quadrado verde e azul que eu estou fazendo aqui. Deixa eu colocar uma outra cor aqui bonita, vermelho. Eu consigo comparar essas duas equações aqui. E aí eu percebo que,
uma consequência, na verdade, uma outra coisa aqui, né, que, bem, isso fica implícito também, né, que opa, calma aí, vou só apagar isso daqui, tanto isso aqui como que eu escrevi aqui, a atividade aqui, pronto, tanto esse quadro aqui, que eu vou colocar nessa cor mais bonita, aqui, em preto, isso daqui é a mesma coisa que, ou isso daqui, né? Eu posso deixar tudo em função simplesmente da atividade do soluto, como se fosse aquele soluto não iônico, mais ou menos Ni. Né? Essas duas equações são equivalentes. Né? Se você só passar ali o expoente, você vai perceber que sim, são. Bem, comparando as equações, eu percebo que eu vou obter essa seguinte relação, naquelas equações ali que eu tinha mostrado antes, que Ni RT ln de A mais ou menos vai ser igual o Ni mais RT ln de A mais Ni menos, aqui ficou quase um gama, né? Mas é um Ni menos RT ln de A menos, tá? E pulando por mais uma página, eu consigo então expressar aqui a atividade iônica média ponderada por Ni é igual à atividade do cátion proporcional à quantidade de cargas positivas vezes a dos ânions sucessivamente. Né? Ou também, claro, o A mais ou menos, a atividade iônica média, também, e aqui é aquilo que eu falei, é aquilo que eu falei lá da atividade do mais, Ni mais, ponto, atividade do menos, Ni menos, tudo isso ponderado sobre 1 sobre Ni, a raiz quadrada média. Né? Então, é esse termo aqui que é aquela média geométrica das atividades do soluto, lembrando que é uma atividade, né, do soluto, um soluto iônico. E aí, eu tenho várias outras definições, mas eu posso também lembrar que a atividade da espécie positiva, o A+, a atividade, a definição, né, o que é, não é o gama, agora não é um Ni, é um gama, desculpem, o gama, que é o coeficiente de atividade iônica, coeficiente de atividade da espécie positiva, vezes a sua molaridade, o A- vai ser análogo, e dessa relação eu consigo, se eu substituir isso daqui aqui, né, eu consigo expressar que a atividade mais ou menos é igual a gama mais ponderado por Ni mais gama menos Ni menos vezes a molaridade mais ponderada pelo Ni mais molaridade menos Ni menos, tudo isso 1 sobre Ni. Ou seja, eu posso deixar tudo isso dessa forma. A atividade iônica média é igual ao coeficiente de atividade médio vezes a molaridade média. Sei que fica um pouco redundante, mas é de se esperar, né? Porque, aliás, talvez
você já teve acesso a essa informação, esse conhecimento e tal, mas é uma forma que fizeram de conseguir adequar a atividade do soluto para uma solução eletrolítica, tá? Então, eu sei que era simplesmente eu poderia economizar os últimos 30 minutos de aula e falar, lembra lá que a atividade é igual gama vezes m. Então, agora, ó, se eu tiver um íon, uma solução eletrolítica, considere que eu tenho isso daqui em cima, né? Que está aqui em cima. Eu poderia também, mas eu preferi meio que mostrar um passo a passo para te trazer a ideia de que o que foi feito é só uma média geométrica dessa razão entre coeficiente de atividade e molalidade, e que isso garante, de certa forma, a atividade do soluto quando ele é um eletrólito. Então, a molalidade iônica média, né? Por exemplo, posso pegar aqui uma solução, um exemplinho, um exemplo bem simplesinho, né? Ó, qual é a molalidade iônica média que vai transcorrer essa equação quando, né, qual é a molalidade iônica média quando eu tenho uma solução de uma concentração de 0,5 molal de Na2SO4. Então, quando eu tenho esse tipo de solução a essa concentração, qual é a molalidade que ela vai ter? Que, né, ó, lembra lá, o que eu estou falando, qual que é o escopo dessa aula? Mostrar como que a atividade iônica média do soluto é influenciada pelo fato que eu tenho um soluto que tem cargas, né? Que é um soluto que tem íons. E o que isso nos diferencia de um soluto que não é eletrolítico, que não tem íons? Se você tivesse ali um soluto que se dissociasse perfeitamente num solvente, se dissolvesse num solvente, eu nem precisaria fazer essa pergunta, né, para você, qual é a molalidade de algo que está a 0,5 molar, né? Já daria para entender, mas tá, beleza, mas se fosse ali, sei lá, um soluto que não se dissociasse, mas essa coisa se dissocia. Mas note que você vai ter dois cátions, né? 2Na+, e um sulfato. E aí, como é que fica essa história, né? Opa, que absurdo, é SO2 menos, SO4 2 menos. Como que fica? Então, sei lá, deve ser 3 vezes maior essa molalidade, né? Mas não necessariamente, tá? Ou seja, eu tenho que considerar o meu soluto nesse sistema, e o meu soluto eu vou considerar tanto a atividade quanto a molalidade como o coeficiente de atividade de uma maneira média, tá? Ou seja, esse A mais ou menos, esse gama mais ou menos, esse M mais ou menos serve justamente para conseguir pesar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de ênfase no fato que você só não está triplicando a molalidade, mas você está tendo cargas também, e como que isso vai se comportar como uma solução eletrolítica, tá? Então, qual que é essa molalidade iônica média? Olha, se eu pegar aqui a molalidade iônica média, esse M mais ou menos, daquelas equações ali que eu estava mostrando para vocês, é só pegar a molalidade da solução, 0,5, eu só vou colocar os valores, vezes as cargas que eles me geram, né? A quantidade de cátions, 2, e ponderar isso também pelo Ni, né? Vezes 1, que
também é um ânion, e o seu Ni também me gerou 1, e ponderar isso tudo, fazer uma média, né? uma raiz cúbica, isso, né? desse produto. Então, essa molalidade iônica média, né, transcorre aqui desse... Também vai estar relacionado a essa atividade, né? Eu pulei algumas etapas, tá? Claro, eu pulei a coisa mais importante. Tá vendo que essa equação aqui é para atividade. A molalidade iônica média, vou colocar aqui, M mais ou menos, o que é? É a mesma, é análogo a isso, tá? Porque tudo isso ficou análogo ao coeficiente de atividade que você já conhecia. Então, M mais Ni mais M menos Ni menos, tudo isso ponderado sobre 1 sobre Ni. Só que, claro, quando eu tenho Ni mais e Ni menos, eu posso simplesmente fazer, tirar, né, esse M aqui, M mais e esse M menos, e posso substituir, posso transformar toda essa equação aqui nisso daqui, ó. A molalidade iônica média é igual a molalidade da solução como um todo, Ni mais elevado à quantidade de cargas, Ni mais também, Ni menos sobre Ni menos, Ni mais, Ni menos sobre 1 sobre Ni total, né? Então, essa equação que eu estou usando ali. Então, é análogo à atividade, tá? Eu também poderia fazer o mesmo, eu só fiz aqui um rearranjo para deixar tudo em função da molalidade. E se eu quisesse gama é o mesmo lance, tá? Então, a atividade, molalidade e o gama mais ou menos, o coeficiente de atividade iônica média também vai ser igual a gama mais sobre Ni mais vezes gama menos, desculpem, gama menos sobre Ni menos elevado sobre 1 sobre Ni, né? Então, como ficou notável essa relação, né? Atividade mais ou menos igual gama mais ou menos, uma molalidade mais ou menos, e eu vim daqui, né? Atividade vai ser, portanto, análogo à molalidade e o coeficiente de atividade, tá? Então, no meu exercício, no meu exemplo, se você pegar a tua calculadora e fazer isso, você vai perceber que olha só para que valor que vai a molalidade iônica média, né? 0,794, olha, um valor quase 50% maior do que se a solução não fosse eletrolítica. Ou seja, eu tenho um acréscimo da molalidade pelo fato que eu tenho um soluto que se dissocia eletroliticamente e gera cargas com isso, tá bom? Só que como eu fiz uma aproximação em considerar a atividade média, eu tenho... porque justamente eu tenho uma dificuldade incrível em conseguir expressar a atividade do cátion e a atividade do ânion, então eu vou considerar a atividade iônica média como uma média geométrica, tá, galera? Eu vou cortar esse vídeo agora e vou continuar com o modelo de Bayer-Hickel, que é o momento mais importante do curso e mais legal. Até mais!